Bom, estaremos falando nesse trabalho sobre o método CSMA-CD. Esses são os integrantes do nosso grupo: Karen Silva, Alan Quadros, Matheus Dias e Max Braga. Aqui é a nossa agenda. Vamos falar sobre a introdução, sobre o método CSMA, passando pelo CSMA-CD, mostrando seu funcionamento, os exemplos de uso e a conclusão. Começar aqui falando sobre o acesso múltiplo. Esse protocolo é responsável por coordenar o acesso aos nós, ou estações, remetentes e receptores de um canal, sendo classificado de acordo com essa figura aqui, os protocolos de acesso múltiplo. E nós vamos focar sobre os protocolos de acesso randômico, onde o CSMA-CD está inserido. Falando sobre o acesso randômico, ele pode ser chamado também de contenção. Esse método contém procedimentos para que cada estação possa transmitir seus dados, dependendo do estado do meio. Esse estado do meio pode ser livre ou ocupado. E a partir dessas condições da estação, deve decidir se envia ou não os dados, testando o meio da transmissão para que possa haver uma tomada de decisão. Esse método contém algumas características, como não existe um momento para a estação transmitir, a ocupação do meio é aleatória entre as estações, e não há uma regra específica para a próxima estação transmitir. Elas estão sempre concorrendo para possuir esse acesso. E devido a isto, pode ocorrer o evento chamado de colisão, que é quando mais de uma estação tenta enviar seus dados, ocasionando um conflito. E para evitar esse problema, algumas medidas devem ser tomadas. Como, por exemplo, a estação pode ter acesso ao meio de transmissão em que momento? Se o meio estiver ocupado, o que a estação deve realizar? Como a estação deve determinar se a transmissão foi um sucesso? Caso haja um conflito, o que a estação deve fazer? E nesse momento que entra o método CSMA, que também ele ramifica no CSMA-CD, que nós estaremos tratando nesse trabalho, e o CSMA-CA. Ele foi aperfeiçoado a partir do método Aloha, com o acréscimo de um procedimento que obriga as estações a escutarem o meio antes de transmitir os dados, evoluindo posteriormente para as suas duas outras ramificações. Apesar de diminuir as colisões, esse método não pode sanar esse problema, devido ao tempo de propagação do sinal, que cada estação leva para demora, para detectar a chegada de bits. E devido a isso, tem o tempo de vulnerabilidade, que é a possibilidade de colisões do CSMA, e esse tempo de vulnerabilidade é igual ao tempo de propagação, que o sinal leva para navegar pelo meio. Aqui nós temos um exemplo de uma pior situação, onde a estação A envia um frame no momento T1. No momento T1, que irá atingir até a estação D, no momento aqui T2, por exemplo. E essa área cinzenta retrata o tempo de vulnerabilidade no tempo e no espaço em que pode haver colisões de frames. Bom, os métodos de persistência é levantado para esse método, que é o que uma estação deve fazer quando um canal estiver desocupado e o que a estação faz quando o meio de transmissão está em trabalho. Foi criado esses três métodos de persistência. O primeiro, ele determina que quando uma estação encontrar um meio ocioso, deve transmitir. Quando o meio estiver ocioso, ele deve transmitir de acordo com esse fluxograma aqui. Ele tem a maior chance de colisões. O segundo método, ele primeiro escuta se o meio está livre e para poder enviar um frame. Se não estiver, aguarda um tempo aleatório repetindo a escuta, de acordo com o fluxograma. Ele reduz as chances de colisão, porém reduz a eficiência da rede.
E por último, o último método verifica os intervalos de tempo para poder propagar, reduzindo a chance de colisão e aumentando a eficiência da rede. Eu sou a Karen Silva e eu vou explicar o que é o protocolo CSMA-CD. Para a gente entender o que é esse protocolo, para que ele serve, a gente precisa primeiro entender de quais formas podem ser classificadas a transmissão de dados no aspecto sentido. Elas podem ser classificadas de 3 formas, que é a transmissão simplex, a half duplex e a full duplex. Na transmissão simplex, a direção dos dados ela se dá em um único sentido, ela é unidirecional. Nas classificações half duplex e full duplex, a transmissão ela é bidirecional, ou seja, ela tanto vai quanto volta. Ela pode se dar tanto do emissor para o receptor quanto do receptor para o emissor. A diferença entre essas duas é que a half duplex, essa transmissão ela não é simultânea. Ora o sentido da transmissão ela está indo, ora ela está voltando, mas isso nunca acontece em tempo real. E na full duplex não, a full duplex ela é simultânea. Os dados eles podem estar tanto indo quanto voltando em tempo real. O protocolo CSMA-CD ele é exatamente um protocolo que auxilia no gerenciamento de como vai se dar a transmissão na classificação half duplex. Por quê? Ali a gente tem um único canal e tem dados que estão indo e voltando, mas a gente não tem como separá-los, porque nesse tipo de transmissão a gente não tem uma prioridade de transmissão. Então eu coloquei aqui um exemplo, imagine que o canal ele seria uma rua, uma avenida, e aí carros eles podem trafegar nos 2 sentidos, mas aqui a gente precisa ter um cuidado porque como aqui não tem nenhum tipo de prioridade, não tem, por exemplo, nenhum tipo de sinal ou alguma coisa que ajude esse tráfego a fluir, aqui a gente pode ter risco de acidente, porque o carro que está lá em cima, ele pode muito bem entrar na via e aí um outro carro que está aqui embaixo pode entrar na via também e eles colidirem ali pelo meio. E é exatamente isso que o protocolo CSMA-CD auxilia na half duplex. O próprio nome dele já explica mais ou menos como funciona isso. O CS ele se refere à capacidade que o protocolo deve ter de identificar se tem alguma transmissão ocorrendo para ele poder autorizar o envio de sinais de um dispositivo. O MA ele se refere à capacidade de múltiplos acessos, ou seja, ele se refere à permissão, né, de bidirecionalidade que a gente tem ali. E o CD, ele se refere à capacidade que o protocolo deve ter de identificar colisões e resolver. Olá, meu nome é Matheus Brixan e eu vou demonstrar como é que funciona a detecção de colisão e os parâmetros são necessários para ser feito esse procedimento. Um dos fundamentos básicos para o funcionamento correto do CSMA-CD é a necessidade de restringir o tamanho do frame. Esse tamanho está relacionado à distância que a rede percorre, o tipo de mídia e o mínimo de repetidores que os sinais podem ter que passar até a parte mais distante da rede. Por conta que são sinais de escuta e transmissão, é necessário acompanhar todo o processo até o último frame, e o tamanho do mesmo deve ser 2 vezes o tempo máximo de propagação do seu sinal. Assim, todas as estações podem detectar as colisões durante todo o processo. Certo. Outro parâmetro para o funcionamento da detecção de colisão é justamente quando ele detecta a colisão, ele terá que retransmitir o seu sinal. Isso é justamente chamado de back-off time, que é o tempo de espera para começar a retransmissão. Geralmente é utilizado 2 técnicas, que é a retransmissão ordenada ou a espera aleatória exponencial truncada. A retransmissão ordenada é menos usada, porém ela é mais simples de ser implementada, já que é só implementar em cada estação um tempo pré-definido para ela retornar a sua retransmissão. Ou seja, se o B detectar uma colisão, ele já tem um tempo pré-definido para tentar de novo, digamos 3TP. Após esse tempo, ele vai tentar transmitir novamente a mensagem. Mas a espera aleatória truncada não.
é a mais utilizada e ela segue um algoritmo de espera de tempo aleatório, que vai de zero até um limite superior. Esse tempo é aumentado a cada colisão sucessiva. Logicamente que há um limite para o incremento, e caso após algumas retransmissões as colisões ainda persistirem, a transmissão é finalmente abortada. Então ela segue esse algoritmo onde, caso tenha um ocorrimento como está na figura de A e B, tanto A quanto B vão pegar um tempo aleatório para recomeçar a transmissão, recomeçar a detecção de colisão, ver se o meio está ocioso ou não. Um exemplo de transmissão com colisão: o A envia e você também envia. Você recebe o colisão primeiro do que o A e espera um tempo aleatório. O A igualmente. O A escolheu um tempo menor, então já começa a enviar. Recebe, você também recebe o sinal. Você agora vai acabar o tempo e vai ficar, verifica que o canal está ocupado. Verificou agora que está ocioso, então ele envia novamente seus dados. E é assim que funciona a detecção de colisão. Oi, eu sou o Luan e eu vou falar um pouco dos exemplos de uso do CSMA, acho que no dia a dia, né? Uma coisa mais cotidiana. Um exemplo muito bom que a gente pode estar pegando para falar sobre o CSMA-CD é o uso de uma rede cabeada, onde geralmente os hubs dos computadores em si tendem a competir muito pelo uso do mesmo meio físico. Então, o que acontece? Isso tudo pode ocasionar colisões. E o melhor método, acho que para se tratar essas colisões, seria usando o half duplex, que é quando um computador pode mandar informações e receber informações, mas nunca ao mesmo tempo. Então ele pode mandar, um computador A pode mandar um sinal para o B e pode receber do B também, mas ele vai ter que ter uma espera, ou ele envia ou ele recebe o dado. Então, com isso, as placas de rede, elas conseguem detectar e tomar medidas evasivas para poder minimizar o efeito da colisão dentro da rede em si. E eles geralmente se costumam solucionar esse problema usando switches que permitem o uso de comunicação full duplex livre de colisão para poder fazer a segmentação da rede.